O que iremos formular é somente um questionário. Qual diferença haverá entre o dromedário e o camelo? E entre o camelo e o dromedário? Postos frente a frente causam a mesma impressão, mas quando postos de lado faz-se logo a correção. E aí, bonitão, e aí, bonitona, legal? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Historiando comigo, o professor Ricardo. Hoje nós vamos falar de iluminismo, tá? Galera, antes e depois. Iluminismo, conhecimento e limites ao poder. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos lá. Antes, meio escuro, ficou escuro, deu para entender? Antes era assim. Idade Média, período das trevas. Com o iluminismo, a gente vai voltar ao saber, vai voltar à luz do conhecimento. Tipo quando a mulher vai dar à luz, né? Vai sair do escuro do útero e vai dar à luz do conhecimento, a luz do saber, a luz da vida. Por isso esse termo ganhou o nome de iluminismo. Vamos entender um pouco isso aqui. Antes, tu falou algo que o rei não gosta, dançou, Bastilha, já era, vai ficar preso, vai ser punido, pode ser até morto. Hoje, não, hoje você vai para um julgamento, tá? A gente não sabe se o julgamento vai ser correto, honesto, enfim, mas você vai ser julgado. Antes, o poder estava em Deus, tá? As coisas aconteciam porque Deus queria. A partir de agora não. Agora está lá num livro, está documentado. Esse saber vai chegar a todos. Entendido? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse iluminismo. Primeiro cara que acho que é interessante a gente falar do iluminismo é o René Descartes, né? Super bonitinho ali, parece o professor Narigudinho. Gente, quem não sabe que era o professor Narigudinho, era o apelido que o pessoal dava para Alan Proust. Gente, René Descartes, uns falam Descartes, outros falam Descartes, enfim. René Descartes, ele vai calcar a grande frase super conhecida, penso, logo existo. Eu sei que para um monte de gente acaba sendo penso, logo desisto, porque cansa pensar, dá uma preguiça e tal, e o pessoal desiste. Vamos lá. René Descartes, penso, logo existo. Cara, ele era matemático, cientista, filósofo, e ele dizia que tudo a gente devia duvidar. E a única dúvida que ele não tinha era com relação à existência dele. Por isso, penso, logo existo. Ele é o pai da filosofia moderna e ele vai dizer o seguinte: se a razão é a mesma para todos os homens, deve haver apenas um método universal válido para qualquer pesquisa. E vocês provavelmente já estudaram isso em ciências, né? Ele vai ser o pai do racionalismo, né? Antes as coisas aconteciam. Por que aconteceu? Porque Deus quis. Deus achou melhor assim. Obra de Deus. Você foi punido por Deus. Isso é um castigo de Deus. Isso acaba. Agora as coisas vão acontecer por uma razão lógica, por uma razão que merece ser estudada. E quem criou esse método de estudo? O tal do René Descartes. Jamais aceitar como verdadeiro algo que não seja absolutamente evidente, claro e indubitável. Ou seja, não pode ter dúvida. Só é verdadeiro quando não pode ter dúvida. Ou seja, acabou o achismo, sabe? Papo de boteco, onde você pode achar qualquer coisa. Não pode mais achar. Aqui você tem que ter certeza. Não pode haver dúvidas. Depois, dividir as dificuldades em quantas partes for possível e necessárias para resolvê-la. Isso é basicamente matemática, ciências, né? Você vai dividindo em partes e resolvendo questões. Conduzir em ordem os pensamentos, indo do mais simples para o mais complicado, e depois fazer um resumo de tudo. Meio óbvio, né? Você resolve as partes mais fáceis para chegar nas partes mais difíceis. Meio óbvio hoje, né? Não na época, por isso que o cara é genial, um baita pensador. Fazer as enumerações e revisões completas em todas as partes, para nada se omitir. Galera, revisar, revisar, revisar e, se possível, revisar de novo. É isso que ele vai dizer com o método científico dele, que é conhecido como racionalismo, que é usado
até hoje. Para falar também dos iluministas, vale dizer que dois caras, né, o Diderot e o D'Alembert, vão criar um dos negócios mais importantes de todos os tempos, né? Eu costumo dizer que é o Google da época em que eu era estudante, é a enciclopédia, né? Então ele pega aquele saber que eram de poucos, né? Você imagina a Europa, basicamente a França, você pega aquele saber daquele grupo, coloca tudo num livro e esse saber vai ser impresso e vai ser repassado para um monte de gente. Então, esse saber que é de poucos, de um pequeno grupo, vira o saber de um grande grupo, né? Vamos lá. Levou 21 anos para ser escrita e publicada, tinha a primeira enciclopédia 35 volumes, possuía 2.885 ilustrações, foi escrita por cientistas, médicos, filósofos e artesãos. Cara, assim, a gente com certeza não dá valor para a importância que esse negócio tem. Hoje, vocês basicamente têm o Google, o saber está aí na ponta do dedo em fração de segundos. Antigamente era aqui que estava o saber, tá? Isso aqui era sensacional, era vendido nos anos 70, 60, de casa em casa, tipo a vendedora de Yakult que vai na casa vender Yakult. Isso aqui era vendido de casa em casa e era, odeio essa expressão, mas vamos lá, era chique você ter na sua sala, né? Hoje a gente tem um rack assim com pouquíssimas coisas, né? Mas nos anos 70, 80 era chique você ter uma prateleira cheia de livros. A maioria dos livros que você não lia, mas era chique você tirar uma foto ali. Pode olhar lá, seu pai, sua avó tem alguma foto assim. Gente, vamos falar agora dos grandes pensadores, né, do absolutismo. John Locke, né? Ele é um anti-absolutista, né? Ele vai colocar em dúvida aquele conceito do Jacques Bossuet, o direito divino do monarca, aquela questão de que ele estava ali porque ele era sagrado, que ele era melhor que qualquer outro, que ele era tipo um semideus na terra. Ele vai dizer o seguinte: o homem tem direitos naturais dos quais não pode ser privado ou separado. Direito à vida, direito à liberdade, à propriedade privada, que deveriam ser garantidos por uma Constituição e respeitados pelo governante. Então, não podia mais acontecer, por exemplo, o rei não concordou com o que você disse, manda te prender na Bastilha, ou então pior, manda cortar tua cabeça, te enforcar, né? O rei tinha que hoje, mais do que qualquer coisa, garantir os seus direitos e não tirar os seus direitos, né? O Montesquieu, o grande filósofo francês, ele vai dividir o poder em três partes. Ele vai dizer que se dividir o poder, vai ser mais difícil do poder ser estragado, né? Do poder ser corrompido, vamos dizer assim. 3 mandando, 3 tendo poder, um não vai querer se sobressair ao outro, né? Ele vai colocar ali o executivo, que é quem executa as leis e administra o país, né? Basicamente deputado cria lei, deputado federal, deputado estadual, o Senado, né, também vai fazer essa parte de criação de leis e tal. O legislativo é quem aprova as leis, também vai passar pelo Senado, as aprovações e tal. Um dos órgãos, né, que passa é o Senado. E por fim o judiciário, que é onde fiscaliza o cumprimento das leis e julga caso a lei não esteja sendo cumprida corretamente, ou caso ele ache que haja eventuais conflitos, cabe a ele julgar. Para falar desse cara aqui, o Jean-Jacques Rousseau, eu gosto de falar um pouco de um outro conceito, né? Acho que a grande maioria aqui conhece, né? Pode de repente até não gostar, mas conhece o grande Renato Russo, né? Da Legião Urbana e tal. O Renato Russo, o nome dele era Renato Manfredini Júnior. E ele vai colocar, né, como pseudônimo Renato Russo, porque ele adorava o Rousseau, né, que era o mais radical de todos. Então você pensa em Legião, punk rock, uma coisa radical, né? E o Renato vai assumir essa coisa de Renato Rousseau, por causa do Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai defender as camadas mais populares, né? Vai defender a justiça, a igualdade, a soberania do povo. E ele vai ter um conceito bem importante. Para ele, a relação governante e governado deveria funcionar como um contrato social. O governante que descumprisse esse contrato se tornaria um tirano e seria justo o povo fazer uma rebelião para tirar ele de lá. Na realidade, isso aí nada mais é do que os impeachments que nós temos hoje, né?
O cara está lá no poder, ele faz algo que você não concorda, boa parte da população não concorda. Aí não vamos entrar no mérito se a população é massa de manobra, se a população é levada por uma revista, por uma emissora de TV, isso não vem ao caso agora, mas enfim, parte da população não concorda, é levada a fazer uma revolução e essa revolução tira esse cara do poder. E quando eu falo esse cara, gente, é o governante. A gente tem que lembrar o seguinte, até o absolutismo nós éramos súditos, nós nos submetíamos ao rei ou ao governante. Após o iluminismo, essa coisa da gente se submeter ao governante acaba. É feito esse contrato social que Rousseau deixa claro. Esse cara está lá para nos servir. Esse cara está lá para organizar uma forma da gente, povo, viver melhor. Nós somos a maioria. Então ele está lá para servir a gente e não a gente servir ele. E se esse cara não serve a gente, ele tem que sair de lá. Seja ele rei, presidente, primeiro-ministro, não importa. Seja ele o mandatário que for, receba ele o nome que for. Ele tem que sair de lá se ele não estiver servindo a gente como deveria. Por fim, Voltaire, né, que o Voltaire era um novelista, era um escritor, né, usava muito da ironia e tal, mas ele era acima de tudo um libertário, cara. E ele tem uma das frases mais clássicas e geniais, na minha opinião, de todos os tempos, de toda a história. Ele vai dizer: sou contra tudo que Vossa Senhoria disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Ou seja, eu não concordo com nada do que você disse, mas eu nunca vou te proibir de dizer. Na realidade, um dos maiores conceitos libertários de todos os tempos. Quem dera todos nós soubéssemos ouvir o outro e percebêssemos que a grande evolução, as grandes melhoras acontecem dessas diferenças. Você diz uma coisa que de repente eu não concordo muito, eu digo uma coisa que de repente você não concorda muito, mas disso a gente cria um novo conceito, de repente um conceito melhor, um conceito mais evoluído. Dentro do iluminismo nós vamos ter o liberalismo econômico, né, criado por esse cara aqui, o Adam Smith. Até o absolutismo nós tínhamos o mercantilismo. O rei mandava na economia. O rei fazia com a economia o que ele bem entendesse. Após o absolutismo nós vamos ter o liberalismo econômico. A base do liberalismo é: o governo não se intromete na economia. A economia acontece sozinha. A economia acontece de forma simples. Lei da oferta e da procura. Um exemplo bastante bobo, idiota, mas eu estou lá na porta do metrô vendendo meus guarda-chuvas. Tá sol, o dia tá bonito e eu falo: puxa, dancei. Vou vender baratinho meus guarda-chuvas para ver se eu consigo vender um ou dois no máximo. De repente começam umas nuvens, o sol vai embora e começa a chover. Automaticamente eu pego meu guarda-chuva que estava R$5 e passo a vender a 10. O que aconteceu? Lei da oferta e da procura. Quando o tempo estava sol, bonitão lá, meu guarda-chuva estava R$5 porque a procura pelo meu guarda-chuva era pequena. De repente começa a chover, a procura pelo meu guarda-chuva aumenta. Então eu vou poder ganhar mais, eu vou vender a R$10. Vamos dar um exemplo. Camisa da seleção brasileira. Comecei a vender a camisa da seleção brasileira hoje. Hoje, com sorte, eu vou vender a R$50. Quando começar a Copa, R$100. Primeiro jogo da seleção, o Brasil jogou pra caramba, aumentei para R$120, R$150, quem sabe? Infelizmente o Brasil perdeu. Não vou vender mais. No máximo eu vou colocar ali a 10, 15, R$20 para, leva ela para usar para chorar, gente. Entendeu? Mas, gente, eu não estou rogando praga, o Brasil vai ser campeão, o Neymar vai jogar pra caramba, tá? Então, essa é a lei da oferta e da procura. A economia funciona sozinha sem a intervenção do governo. Você vai ver essa lei da oferta e da procura funcionar muito mais facilmente em regiões assim de comércio popular, como a 25 de março. A Feira Livre é um ótimo lugar que você vê esse comércio popular, né? Essa lei da oferta e da procura funcionando sozinha, né? Você vê de manhã o preço do tomate está R$3.
Chega na hora da xepa, o preço do mesmo tomate já caiu para R$1. Então assim, isso é a lei da oferta e da procura. De manhã tem muita gente ainda que vai procurar esse tomate. No finalzinho ali, né, na hora da xepa, 1 da tarde, já diminuiu a quantidade de pessoas que vão procurar por esse tomate. Galera, isso aí é iluminismo. Valeu, espero que vocês tenham curtido, espero que possa ajudar vocês a estudar. Coloca aí, se curtir a live, valeu, beijo, tchau. O best-seller do modo